Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Só Matemática. Vamos aqui resolver mais uma questão. Hoje nós vamos, neste vídeo, tratar sobre divisores. Como vocês têm aí na tela de vocês, essa questão é para a gente encontrar, é um tipo de questão que nos pede, né, que a gente encontre o número de divisores de um determinado número. Nesse caso da questão, ele quer saber exatamente quantos divisores tem o número 30. Então, só para a gente nos contextualizar um pouquinho, entender um pouquinho o que são divisores, é importante que você entenda que divisores são números, né, que você multiplicando eles, né, entre si, óbvio, você tem como resultado um outro número. Então você multiplica aí dois números inteiros, por exemplo, 2 e 3, você vai ter como resultado um outro número inteiro que é 6, certo? Logo eu sei, né, que 6, né, que 2 é divisor, 2 e 3 são divisores de 6, né, porque eu posso dividir 6 por 2, que dá 3, e vice-versa, né, 6 por 3, que dá 2, por exemplo. Então ele nos dá na questão o número 30, e ele quer saber quantos divisores tem o número 30, ou seja, quais são os números, né, quais são os números que eu posso dividir 30, né, que vai dar ali um outro resultado, né, um resultado exato, por exemplo, né? Podemos dizer dessa forma. Então, pessoal, vamos lá, vamos seguir aqui com essa questão, que a partir dela, né, questões semelhantes vai ficar mais fácil da gente também resolver. Mas primeiro eu te peço, se inscreva aí no canal, né, dá aquele seu joinha aí, dá aquele like aí se você gostar do conteúdo, beleza? Não se esquece de se inscrever e ative aí o sininho também para você receber as notificações de novos vídeos aí que a gente vai estar colocando no canal, beleza? Vamos lá. Ele diz o seguinte: Natanael, ele pretende organizar um total de 30 mesas em fileiras para acomodar os convidados em sua casa, para a festa de aniversário de seu filho. Assim sendo, de quantas maneiras diferentes Natanael poderá dispor essas mesas, de modo que cada fila contenha o mesmo número de mesas? Veja aí, o mesmo número. Então, ou seja, em outras palavras, ele quer saber quantos divisores tem o número 30. Então vamos lá. Imagine lá, Natanael está na sua casa, ele tem 30 mesas, certo? E ele pode simplesmente decidir dispor essas mesas na sua casa em uma única fileira. Se ele quiser colocar ela em uma única fileira, ele vai ter logo, né? Nós sabemos que ele vai ter o quê? Uma fileira. Ele vai ter uma fileira com quantas mesas? 30, né? Então ele vai ter uma fileira com 30 mesas. Mas ele pode também querer dispor estas mesas em duas fileiras, certo? Se ele quiser dispor em duas fileiras, ele vai ter quantas mesas em cada fileira? Sendo que, lembrando, né, que a questão nos diz, tem que ser o mesmo número de mesas em todas as fileiras. Então, se ele tem duas fileiras, ele vai ter que ter necessariamente 15, né? 15 mesas, certo? Vou colocar um M aqui, ó, 15 M de mesa, né? 15 mesas em cada fileira. Mas ele pode simplesmente decidir também dispor, se ele quiser, em 3 fileiras. Eu posso querer colocar aqui as suas mesas em 3 fileiras. Se ele quer colocar em 3 fileiras e ele tem que ter o mesmo número de mesas em cada uma das fileiras, logo ele tem que ter quantas? 10, né? Então, 10 mesas em cada fileira, que vai dar 30, né, no total. Então, mas ele pode também querer dispor, o izinho aqui, né? Ele pode também querer dispor essas mesas, ou melhor, eu te pergunto, ele pode querer dispor essas mesas em 4 fileiras? Não, né? Porque se você divide 30 por 4, você não vai ter um número exato, né? Então você não vai ter como deixar aí dividido o mesmo número de mesas para as 4 fileiras. Então 4 já vi que não é possível. E 5? 5 é possível, né? Ele pode muito bem pegar essas 30 mesas e querer fazer, né, 30 fileiras, sendo que cada fileira vai comportar quantas mesas? Exatamente, 6 mesas, né? Exatamente 6 mesas em cada fileira. Ele pode também querer, né, dispor essas mesas em 6 fileiras. E quantas mesas fica em cada fileira exatamente? 5 mesas, né? 5, porque 6 vezes 5 é 30.
E daqui, da mesma forma, ele pode querer dispor em 7? Não, né? Porque ele não consegue dividir 30 por 7, nem por 8, nem por 9. Logo, ele já vai direto aqui para 10. Então, ele pode ter 10 fileiras também, certo? E em cada fileira, ele vai comportar quantas mesas? Para que seja, de modo que seja igual o número. 3, né? 3 mesas. Por quê? Porque 3 vezes 10 é 30. Bom, ele pode dispor essas 30 mesas em 11 fileiras? Não, né? Porque você não consegue dividir 30 por 11, assim como não consegue dividir nem por 12, nem por 13, nem por 14. Então o próximo número que nós sabemos é o quê? 15. Ele pode sim querer fazer 15 fileiras, e em cada fileira ele pode colocar quantas mesas? 2 mesas, né? Então 15 vezes 2, 30. Agora aqui, veja que interessante. Nós temos o número 30. Eu tenho 30 mesas. Quando eu chego na metade desse número, isso aqui podemos considerar como um macete também, a partir do 16 até chegar novamente nesse número, eu sei que nenhum deles, tenha isso na sua cabeça, nenhum deles vai ser divisor, certo? Nenhum deles vai ser divisor de 30. Nenhum. Né? Porque se você multiplica, por exemplo, 16 por 2, vai dar mais do que 30. 17 por 2 também mais do que 30. Entende? Então todo número, né, depois de 15, depois da metade, né, multiplicado, por exemplo, por 2, vai sempre dar acima de 30, acima do número que nos foi dado. Certo? Se aqui fosse 40, por exemplo, a metade de 40 é 20. Eu sei que então de 21 até 40 não vai ser, nenhum deles vai ser divisor. Então eu já posso ir direto, né, do 15 aqui, por exemplo, para o 30. Então eu só posso agora dividir o 30 por ele mesmo. Ou seja, ele pode querer dispor essas 30 mesas em 30 fileiras, certo? E aí quantas mesas ficaria em cada fileira? Quantas? Uma, né? Então, só uma mesa, certo? Logo, né, nós temos aqui, chegamos ao limite, ou seja, Natanael, ele tem 8 maneiras de dispor essas mesas de modo que fique em cada fila, né? Ele tem 8 maneiras de dispor essas mesas de modo que em cada fila fique um número igual de mesas. Então, se ele quiser uma única fila, lógico, vai ficar 30 mesas. Se ele quiser 2, 15, 3, 10 mesas e assim sucessivamente. Logo, ele pode dispor essas mesas de quantas maneiras diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maneiras diferentes, certo? Ele pode dispor essas mesas em 8, né? Vou colocar aqui, 8 maneiras diferentes. Então, essa é a resposta da nossa questão. Beleza, pessoal? Ficou claro? Eu acredito que ficou bem claro, não ficou? É importante que você deixe seu feedback aí se você não entendeu, porque a gente pode depois fazer um novo vídeo tentando explicar de uma maneira ainda mais tranquila para vocês compreenderem, beleza? Mas essa é a forma que você pode, tá? É uma das formas que você pode resolver essa questão. E questões semelhantes que aparecerem, né, você pode seguir esse modelo que você consegue encontrar a resposta, beleza? Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Mais uma vez eu te lembro aí de você se inscrever no canal, é importante que você se inscreva, é importante que você deixe aí o seu like para nos ajudar, para nos dar essa força aí no canal e para que a gente possa aí trazer ainda mais conteúdos como esses para vocês, beleza? Resolvendo várias questões. Então se prepare aí que a gente vai trazer muitas boas questões aí para resolvendo questões para vocês, também de geometria, com vários polígonos, calcular a área de polígonos, enfim. Nós vamos ter muitas questões boas aí para vocês, beleza? Então é isso, só que eu te peço é isso, se inscreva, curta, ativa aí o sininho para receber as notificações e um grande abraço para você, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais!